Então, a gente está aqui no segundo bloco. Quem não assistiu ao primeiro bloco, quero lembrar que a gente está conversando aqui com o José Janvier Bezerra Diniz, que, como falou há pouco, ele foi acadêmico, foi professor da Faculdade de Direito do Recife, é formado em Letras, é formado em Direito, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, foi juiz do trabalho, procurador do trabalho e agora está lidando com um dos assuntos, ao meu ver, dos mais importantes que podem existir para a sociedade, para qualquer sociedade, inclusive para a brasileira, não é? Que é a educação. Dificilmente é um tema que seja mais importante do que a educação. Pode empatar, mas mais importante acho muito difícil. Então a gente está falando sobre a educação, um tema essencial em qualquer sociedade, também no Brasil. E aí, atualmente os grupos econômicos estão lidando com a educação, inclusive lançando os seus títulos nas bolsas de valores. Fala um pouquinho sobre essa mudança, o século XXI e a educação. Bolsas de valores, como é que isso você vem enfrentando? No mundo globalizado, né, as empresas estão se transformando. Tá. Né? As empresas, principalmente as educacionais, porque antes existiam aquelas faculdades que eram criadas por educadores, professores, ficavam sem se profissionalizar. Com a globalização, essas empresas começaram a se profissionalizar e até se internacionalizar e se publicizar. Quando eu digo publicizar, não estou dizendo estatizar, não. Publicizar é ela tornar-se pública na Bolsa de Valores, porque uma empresa como a minha, que é uma SA de capital aberto, é uma empresa pública, não é estatal, é uma empresa pública porque tudo está na CVM, está na Bovespa. Se você quiser ter acesso a qualquer coisa da Ser Educacional, você tem, porque é pública. É público em virtude da lei da sociedade anônima. E com base nisso, as empresas começaram a se profissionalizar, a criar governança corporativa, conselho de administração. Hoje, uma empresa como a Ser Educacional, ela é totalmente profissionalizada, com conselho administrativo, com conselheiros independentes, gestão profissionalizada. E para entrar na Bolsa de Valores há uma série de requisitos. Requisito. Primeiro tem que se transformar numa SA, para SA de capital aberto, não é fechado, né? E uma série que tem que ser auditada por uma das aquelas 4 auditorias internacionais chamada de Big Four. Tem que ser auditada anualmente, né, com relatórios sem ressalva. Isso exige implementação de governança corporativa, até porque você tem que dar satisfação aos acionistas. Os acionistas tem acionista individual, tem acionista fundos de pensão. Então, realmente hoje, na sociedade globalizada, as empresas se profissionalizaram. E a questão que está acontecendo é exatamente a sua pergunta, é a questão né? Qualquer movimentação que faça, digamos, uma empresa que está na Bolsa tem reflexo na Bolsa. E aí existe agora, parece, essa questão do Grupo C, se disputa ou não disputa com o Grupo Croton, que é um grupo enorme, não é? Nós somos uma empresa na Bolsa de Valores, é o 6º grupo do país. A Estácio é o 2º grupo nacional e a Croton é a maior empresa do mundo. A Croton hoje é uma empresa que está na Bolsa de Valores, vale 20 bilhões de reais. A gente sempre teve a ideia... É interessante que a gente repita, que a gente está falando não de milhões, como se disse agora. Eu acho que a Croton está em torno de 14, 16 bilhões. Não, já está 20 já? bilhões. Uma coisa 20 rápida, bilhões de né? reais. A Estácio valeu 5 Com 1 milhão de alunos, não é isso? A Croton 1 milhão e 100 mil alunos. 1 milhão e 100 mil alunos. A Estácio tem 600 mil alunos. A gente tem 150 mil alunos. 150 mil. Então a gente está falando de coisas grandes números, né? Grandes grupos. O nosso é o 6º, a Estácio é a 2ª e a Croton é a 1ª. Mas a Croton é a maior empresa de educação do mundo. Então a gente sempre teve a ideia de fazer uma fusão com a Estácio. Só que eu estava aguardando a gente vinha conversando, vinha estudando, estava aguardando para fazer a proposta do ano que vem, quando a gente já tivesse com o EAD nosso, o ensino à distância, totalmente implementado. Só que a Croton resolveu fazer uma proposta, a gente teve que antecipar também, e fizemos nossa proposta de fazer uma fusão, e a gente acha que a gente tem mais a fusão da Estácio com a C é muito mais vantajoso para a Estácio,
por conta da questão regulatória. Como a Croton, O CAD, né? o CAD, como a Croton é muito grande e tem um ensino à distância muito, o mercado do Brasil pertence quase que à Croton, ensino à distância, o CAD vai obrigá-la a vender muita coisa da Estácio. Então, para os acionistas, a gente acha que é melhor que façam fusão com a C, porque fusão com a C a gente não vai ter quase problema regulatório com o CAD. Aí eu te pergunto, será que os alunos, a comunidade universitária, acompanha esse tipo de questão? Ou para ela? Não, acho que a comunidade universitária até pouco tempo não acompanhava. Para ela ignorava essas questões, embora são questões interessantes. Né? Uma questão que envolve milhões e milhões de pessoas. Né? Milhões de pessoas. E a educação superior, qual o destino da educação superior no país? Exatamente. Então, um assunto. Aí dentro dessa coisa do destino da educação superior, eu queria falar um pouquinho sobre o EAD, o ensino à distância. Eu tenho a impressão que no Brasil há alguma resistência ainda ao ensino à distância. Eu vou colocar alguns obstáculos e você, logo adiante, nos responde. Há a ideia de que o ideal seja que o professor esteja ali, vis a vis com o aluno, isso é mais produtivo, uma certa intimidade do professor com o aluno. Isso seria um multiplicador cultural melhor do que ingressar na internet, estudar pela internet. Contudo, a internet vem ocupando o mundo. Na justiça, a gente tem o processo eletrônico, por exemplo, né? A gente tem hoje em dia meios de redes sociais as mais variadas. Será que não é possível a convivência? Você acredita na convivência ou na substituição mais adiante? Como é que funciona o EAD na tua cabeça? Olha, o EAD eu dizia que era futuro, mas não é mais futuro, é presente. Tá. E se a gente quiser atingir a meta do Plano Nacional de Educação, colocar 33% da população com idade universitária na universidade, o Brasil não pode prescindir, primeiro das universidades particulares, segundo do EAD. O EAD hoje a gente já tem quase que 10% da população que está na universidade já via EAD. Agora temos ainda a questão cultural, né? Muita gente culturalmente não aceita, acha que a qualidade é deficiente, mas não é não. E tem uma outra questão também, que quando o aluno estuda sozinho, ele se esforça mais. Isso já é provado cientificamente. Quando o aluno vai para uma sala de aula e fica lá passivamente, ele aprende menos quando ele está ativamente, proativamente estudando via EAD. A gente pensa que é o contrário, porque ali ele está, na sala de aula, está passivamente. Eu pergunto o seguinte, dentro disso. A gente tem, por exemplo, o Einstein. Muita gente, é muito comum se dizer Einstein era um mau aluno, Einstein não passou no vestibular. Meia verdade, porque a teoria geral da relatividade ele estudou como uma espécie de autodidata, quer dizer, estudou em casa, não é? Agora, nem todo mundo tem a capacidade de um Mas Einstein, o que eu quero dizer aqui é que a pessoa ela se esforça muito mais. Na medida que ela se esforça, ela assimila mais. Mas já temos 10% do ensino superior já via EAD. A tendência é subir nos próximos 10 anos para 30%. Certo. A tecnologia hoje é muito avançada, tem vários sistemas que proporcionam o e-learning, né, que é o ensino à distância, e nós estamos entrando fortemente lá no Grupo C Educacional. A gente espera ter aí média de 3 anos 500 polos e uma grande quantidade de alunos via EAD. Agora, tem a parte prática também. O EAD não é só... Tem que ter os polos para que o aluno possa ter a parte prática. Ele vai uma vez por semana no polo para ter as aulas práticas. Isso é essencial. E os ensinamentos, tem a interação com a tutoria, que são os professores, tutores. Qualquer hora, veja a facilidade, qualquer hora do dia, da noite que ele está estudando, ele passa um e-mail, está um tutor lá na ponta, porque é 24 horas, os tutores respondem para ele. Então, isso que ele não tem no ensino presencial, né? Tá. E aí eu te digo o seguinte, vamos lá. O EAD, na minha cabeça, ele tem um espaço amplo de crescimento, inclusive de internacionalização. Porque você pode, digamos, pegar um assunto qualquer, como professor de direito tributário, posso pegar a obrigação tributária e fazer um debate com um professor que está na Europa sobre a obrigação tributária. Hoje em dia, com algumas
dificuldades, mas já consigo fazer isso através do Skype. Exatamente. Eu posso trazer um professor meu da Europa e começar a conversar com ele sobre direito civil. E aí a turma acompanha esse debate, essa nossa conversa, através de um meio como o Skype. Você acha que o EAD também não permitiria essa internacionalização? Trazer Harvard para cá, trazer Yale para cá, ou pelo menos alguns professores a um custo mais baixo? Tenho certeza, né? Não acho, tenho certeza. Isso já está acontecendo. Algumas das nossas universidades, a gente já faz palestras via online com professor dos Estados Unidos, com professor de outros países. Isso a gente já faz. Seminários em que via tecnologia o professor está dando a palestra lá nos Estados Unidos e os alunos estão assistindo aqui. Graças à tecnologia hoje, que é muito avançada, é perfeitamente possível, né? Por isso que eu acho e reafirmo aqui que o EAD não é futuro, o EAD é presente. E nós no Brasil não podemos prescindir do EAD para atingirmos as metas, ou a meta do Plano Nacional de Educação, que é botar mais gente nos bancos escolares. Inclusive o Brasil é um país muito grande, continental, no interior, não é? Porque se de repente fica difícil você chegar a uma região do Amazonas, enorme aquilo, se é difícil levando os professores, dificilmente o professor de pode acontecer, né? Mas vai a Rondônia ou vai ao interior do Amazonas ou mesmo a Recife, né? E esse sistema permitiria isso, uma coisa quase diária. Exatamente. Você aposta então nessa possibilidade? Aposto, o Brasil está apostando. Recentemente foi publicada uma resolução do Conselho Nacional de Educação regulamentando a EAD, criando novas regras para melhorar a qualidade, mas também para ampliá-la. O Brasil está apostando, o governo federal está apostando, o nosso grupo está apostando e eu acho que o aluno também deve apostar. Aqueles que têm a oportunidade de estar nas instituições de forma presencial, bem, mas e aquelas pessoas que não têm oportunidade? Então eu acho que não, e reafirmo aqui que não precisa ter medo, porque, claro, tem que participar de uma instituição reconhecida, de qualidade, que a gente diz, atestada pelo Ministério da Educação, né? Mas eu recomendo aqui aqueles que não têm oportunidade de estar no ensino presencial que possam fazer cursos superiores ou pós-graduação. Pós-graduação no EAD está muito avançada também. E também curso de extensão via EAD. Eu acho que esse não é o futuro, é o presente. E manter dentro dessa perspectiva de que hoje em dia o espaço e o tempo estão um pouco mudado, não é? Porque de repente a gente está em Recife, mas Recife pode trazer Harvard como São Paulo pode trazer. É possível realmente um grupo universitário continuar com sede em Recife e disputar os primeiros lugares na educação superior, mesmo estando no Nordeste? Tranquilamente. Porque pelo simples fato da instituição ter origem nordestina, a gente, em primeiro lugar, que não pode discriminar, né? As nossas instituições estão entre as melhores do Brasil. Será que o próprio nordestino, não tem uma certa discriminação com relação a isso, ou está superado? Eu acho que está superado. Eu acho que isso não é motivo para... Claro que algumas pessoas vão pensar assim, vão até fazer insinuações desse tipo, de que, olha, um grupo nordestino querendo... Mas eu tenho certeza que o Grupo C Educacional vai se transformar num dos maiores grupos do Brasil e vai ganhar essa parada aí fazendo a fusão com essa grande instituição que a gente quer estar. O Nordeste já foi, pelo menos no âmbito jurídico, um grande centro e luta para continuar sendo um grande centro. Na área jurídica já foi um grande centro. Basta dizer que no Supremo Tribunal Federal, até os anos 30, havia um equilíbrio entre os ministros provenientes do estado de São Paulo e do estado de Pernambuco, até os anos 30. A partir dali começou a haver uma grande mudança. Será que essa educação à distância, essas novas possibilidades da internet, será que isso pode também recuperar uma região do ponto de vista cultural? Porque acho que sim. Eu digo pelo seguinte, sendo mais claro, o nordestino, via de regra, imagina que o sucesso dele é fazer sucesso em São Paulo. Mas o paulistano, na minha opinião,
tendo convivido tanto com Paulo Stano, imagina que fazer sucesso para ele é fazer sucesso em Nova York. De tal maneira que os sonhos são diferentes, tem patamares diferentes, tem grandezas diferentes, tem dimensões diferentes. O Nordeste tem por sonho empatar ou ganhar com São Paulo, enquanto o estado de São Paulo tem uma vocação internacional. Isso depende Nós não muito podemos da pessoa, ter uma vocação internacional. Depende também. muito do líder. Tá. Eu, por exemplo, nunca quis fazer sucesso em São Paulo, eu quero fazer sucesso no mundo. Certo. Tanto é que eu fui de vanguarda. A Ser Educacional é a primeira empresa de Pernambuco na Bolsa de Valores. Isso depende muito da pessoa que está à frente. Certo. É a segunda do Nordeste. Então, eu não vejo essa questão de discriminação, de se autodiscriminar. Certo, perfeito. Bom, aí eu te pergunto o seguinte, já que tem essa possibilidade, que eu insisto com meus alunos, que isso é plenamente possível, vamos falar um pouquinho das publicações. Porque para uma instituição possuir valores junto ao MEC, ter revistas qualizadas, só para que o pessoal que está escutando, o que é uma revista qualizada? É uma revista ranqueada. Uma revista bem ranqueada, ela é uma A1, uma A2, uma B1, uma B2. E nós temos dificuldades, no momento, aqui na região, de termos revistas bem ranqueadas. Mas é necessário para que uma instituição, para que um professor, para que um grupo de pesquisa, ele venha se consolidar, nacional e internacionalmente. O que é que vocês pensam, se é que você já pensou, em termos de possuir revistas ranqueadas, livros ranqueados? Porque também, para quem nos acompanha, o fato de existir um livro, isso é importante, mas o fato de existir um livro ranqueado no MEC é mais importante, que há um sistema de pontuação, ao meu ver, um sistema de pontuação precário. Mas João Maurício esteve aqui um dia desses, sabe, Jangueiro? E aí ele estava contando sobre a dificuldade que teve de manter um professor como Lorival Villanova no programa de pós-graduação, estricto sensu da Federal, porque o professor Lorival já era um homem de quase 80 anos e não publicava nos últimos 3 anos, que esse é o sistema atual, do jeito que um menino de 30 anos publicava. E como o sistema você vale pelos últimos 3 anos, não é? Então isso colocava em xeque até uma pessoa do nível do professor Lorival. Eu queria discutir nosso professor, exatamente. Lorival Villanova foi professor meu no mestrado, no doutorado, seu também, né? A última turma foi exatamente a minha no mestrado. E era uma figura maravilhosa, né? Além de uma capacidade intelectual nacionalmente respeitada. Mas voltando à revista, eu acho de extrema importância que as instituições de ensino superior, principalmente a nível de universidade, a gente hoje tem 2 universidades no grupo, que é a Universidade de Guarulhos e a Universidade da Amazônia, a UNAMA, e 2 centros universitários, que é a Uninasal. Explica isso para o pessoal. A faculdade, ao centro universitário e a universidade. Existe uma diferença entre faculdade, centro universitário e universidade, né? Faculdade, quando ela começa a funcionar, principalmente em se tratando de instituição privada, ela começa a funcionar como faculdade, com 5 cursos, depois vai pleiteando novos cursos. Com o passar do tempo, depois de 6 anos funcionando, desde que tem 8 cursos reconhecidos, a instituição ela pode pleitear no Ministério da Educação, se tiver um nível 4, do indicador do MEC, se tiver 4 de qualidade, ela pode pleitear ser centro universitário, se transformar em centro universitário. E qual é a diferença do centro universitário para a universidade? É que o centro universitário tem autonomia universitária, assim como a universidade também tem. Ele tem autonomia universitária para criar programas, criar cursos, aumentar e diminuir vagas sem precisar, salvo 4 cursos, né? Que é direito, odontologia, medicina e psicologia. Salvo esses cursos, ela tem autonomia de criar cursos sem autorização do MEC. O MEC vem depois só para reconhecer e aumentar e diminuir vagas. Assim como a universidade também tem autonomia universitária, constitucional e pela LDB, de criar programas e cursos sem precisar passar pelo crivo do MEC. A diferença do centro universitário para a universidade é que a universidade ela tem que fomentar pesquisa, extensão e pesquisa. Tem que ter 2 doutorados e 4 mestrados, obrigatoriamente. Perceba. Obrigatoriamente tem que ter 2 doutorados e 4 mestrados. Então, se ela não fomentar pesquisa. Exatamente. Se ela não possuir 2 doutorados e 4 mestrados, não pode ser universidade. Já o centro universitário
tem autonomia também, mas não tem a obrigatoriedade de ter 2 doutorados e 4 mestrados, nem fomentar pesquisa, porque é mais uma instituição qualificadora, que forma mão de obra para o mercado, mas tem que ter extensão. Os centros universitários como os nossos, por exemplo, têm pesquisa, mas tem porque, não por uma obrigação, tem porque a gente acha que um centro universitário também deve ter linha de pesquisa, mas não é uma obrigação. Certo. Não tem obrigatoriedade de mestrado. A Maurício Nassau é um centro universitário. Mas dentro do grupo, além de centros universitários, a Joaquim Nabuco é faculdade. É uma faculdade. Então, no grupo C... A gente tem 2 centros universitários, que é Maceió e Recife, tem a Universidade da Amazônia e a Universidade de Guarulhos. Universidades. Então, na região norte e em São Paulo. São Paulo, E fala um pouquinho, então... Mas voltando à revista, para eu concluir, claro. Eu não sei se tem tempo ainda, a gente tem algumas revistas na Universidade da Amazônia e Guarulhos, e João Maurício inclusive João Maurício ele trabalha no grupo educacional, né, na área de direito. Ele está encarregado de criar uma revista, principalmente na área jurídica, ranqueada. Agora, existe uma certa dificuldade que ele está sentindo, até porque os professores, pouca gente publica, então tem essa dificuldade, mas João Maurício que está cuidando disso, inclusive. Perfeito. E é realmente algo que, se a gente pretende, nós pretendemos sermos nacionais e internacionais, é necessário. É necessário, exatamente. Mas não é uma cultura que atualmente, digamos assim, nós tenhamos completamente consolidada. Não é? Então vai haver a necessidade de termos uma participação política no Ministério da Educação, em qualquer que seja, qualquer governo. Por quê? Quais os critérios que são utilizados para ranquear essas revistas? Eu acho que... Porque às vezes, só para que vocês entendam, às vezes uma revista que em um ano está como B5, no outro ano está como A2. Então há um cambiamento muito grande nesses rankings. Normalmente o aluno não acompanha esse caminhamento, mas é um caminhamento muito intenso, que é necessário a gente começar a acompanhar. Eu acho que esse ranqueamento passa por um processo muito burocrático. Eu acho que precisa flexibilizar e facilitar mais a criação dessa revista, né? Até para incentivar as instituições de ensino a criarem as suas revistas, né? Na medida em que se dificulta muito, com muita burocracia, em relação, por exemplo, a essas notas, esses números, aí cria-se dificuldade e as instituições desistem na metade do caminho de criar suas revistas. Isso tem acontecido. Porque, não sei se vocês sabem, eu sou presidente da Associação Brasileira das Mantenedoras, a BMS, que é a mais importante associação de mantenedoras no Brasil, de universidades no Brasil. E daí que você pensou em termos nacionais, é isso? Foi o fato de você estar como presidente, te deu a ideia, parece que eu escutei isso, tu confirmas então, te deu a ideia de que, olha, se outros grupos têm essa capacidade, essa vocação nacional, o grupo C também tem. Exatamente. Quando eu fundei a Ser Educacional, apesar de pensar grande, eu não pensava que fosse criar um grupo, já naquela época, um grupo de âmbito nacional. Na medida em que eu fui para Brasília nas reuniões mensais, eu vi outros grupos se expandendo, eu falei, por que que... Isso é 2003, mais ou menos. 2003. A Faculdade Maurício Nassau, que é o embrião do grupo, foi fundada em agosto de 2003. Então eu vi que era possível que a gente pudesse criar novas instituições e passar a ser de âmbito nacional. Certo. Bom, eu também vou te perguntar o seguinte, parece que dentro de uma universidade, o próprio nome diz, é algo mais geral. Além do aspecto da pesquisa, do estudo, vocês também têm uma preocupação com a parte atlética, né? Parece que vocês tiveram algum resultado aí nos Jogos Universitários. Olha, desde quando eu fundei a Maurício Nassau, que a gente tem um programa de bolsas de estudos para atletas que queiram estudar. Não é para estudantes que queiram ser atletas, não, para atletas que queiram estudar, porque a vida do atleta é muito curta. O atleta, com pouco, antes de fazer 30 anos, ele já está pendurando a chuteira, né? Então, a gente tem procurado os melhores atletas nas diversas modalidades esportivas
oferece bolsa de estudo para ele com dois objetivos. O primeiro é que ele estude e se forme. E segundo é criar times em diversas modalidades vencedores. E a gente tem feito isso desde a fundação. A gente vai fazer 13 anos agora de fundação da Uninasal aqui, que foi o embrião do Grupo C Educacional. E durante 12 anos nós fomos campeões dos Jogos Universitários Pernambucanos. Mas isso não é só a nível estadual, porque a gente já foi 2 vezes campeões dos JUBs, Jogos Universitários Brasileiros. Por isso que eu digo, tem que pensar grande. Uma instituição do Nordeste foi campeão dos Jogos Universitários Brasileiros. Geral, não é uma modalidade só não, geral. Ou seja, a soma de todas as modalidades, a gente foi durante 2 anos, já fomos vice durante 2 anos. Só quem ganhava, por exemplo, eram as instituições de São Paulo, aquelas grandes universidades que ganhavam os JUBs. Então, como a gente vai ter o terceiro bloco, e o nosso bloco, mais uma vez, os 25 minutos já passaram, então o nosso terceiro e último bloco, ele vai falar exatamente sobre esse aspecto, ou seja, não é uma universidade, não é um local onde se desenvolve apenas um tipo de pensamento. Então, vários tipos de pensamentos, várias perspectivas de mundo, elas devem ser tratadas dentro de uma universidade. Então, como é que essas perspectivas elas são efetivamente realizadas? Ou dito de outra maneira, nós estamos num momento no Brasil onde há pessoas que pensam de um modo e excluem as pessoas que pensam diferente delas e vice-versa. Então, eu queria discutir o ensino superior no Brasil dentro da realidade atual que o Brasil está enfrentando no próximo bloco, tá bom?